Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual do Recanto de Sheila. Todos envolvidos, pensamento em nossa casa, lá no refeitório, na Câmara Sheila, para começarmos o nosso trabalhinho de muito aprendizado e caridade. Nós trouxemos hoje para a leitura de ambientação um texto do Momento Espírita, ligado ao tema que será apresentado pela nossa irmã Regina. O título é Educando Crianças. Como sementes prontas a germinar e ganhar as alturas, assim são nossas crianças quando vêm ao mundo. Ao lançar os primeiros ramos, arrebentando a terra, toda a planta necessita de cuidados especiais. A fragilidade, a sua pouca resistência, a raiz ainda são tênues, exigem zelo e atenção. O terreno fértil, a terra cuidada, a generosidade da água e o adubo favorecem o crescimento rápido e o desenvolvimento adequado. Assim se dá com nossas crianças. Ao retornarmos ao mundo físico, pela oportunidade da reencarnação, todos enfrentamos o necessário período da infância. A delicadeza que só a infância oferece é recurso que a providência divina usa para que possamos aprender a amar, quase que em um instante, aquele ser frágil. E assim, vinculado pelos poderosos laços do amor, possamos encontrar combustível e forças necessárias para a desafiadora tarefa de educação. As crianças, que a bondade celeste nos encarrega de conduzir em seus primeiros passos, são convites da vida para compartilharmos com Deus a tarefa de educar seus filhos. Compromisso de imensa envergadura. É, sem dúvida, das mais nobres missões que podemos assumir. Porém, como toda missão, requer cuidados e dedicação. Será na infância que teremos os melhores ensejos de realizar a boa semeadura nos espíritos que retornam à vida. Ainda esquecidos do passado e das heranças que trazemos no inconsciente, durante a infância, a educação tem papel de especial relevo. Assim, será nesse momento que não poderemos esquecer de falar dos valores mais nobres, mas também exemplificá-los à exaustão, para que fiquem impregnados na alma daquele que inicia a vida. É esse momento que devemos incutir na alma infantil a nobreza do caráter, falar dos valores imortais da vida, apresentar-lhe Jesus como modelo e guia de conduta. Durante os primeiros anos, teremos a oportunidade de encontrar terreno fértil para semear nobres ideias e virtudes. E esses valores, quando bem conduzidos na infância, impregnarão a alma de tal forma que serão carregados no cofre do coração ao longo de toda a existência. Dessa forma, todo aquele que se vê no processo de educar uma criança não pode abrir mão da oportunidade de oferecer as moedas valiosas e as ferramentas indispensáveis para se formar um homem e uma mulher de bem no futuro. Qual o zeloso jardineiro a oferecer os recursos necessários para o desenvolvimento de seu jardim? Assim devemos ser todos nós, quando a providência divina nos encarrega da educação e formação de seus filhos. Educar uma alma que retorna às lides da vida física é a oportunidade de começar nova história. Toda criança, embora o corpo frágil e caráter infantil, é espírito milenar, que retorna para novos aprendizados e novas conquistas. Dessa forma, ensinar, mas, acima de tudo, exemplificar os valores e a proposta de vida que Jesus nos oferece é investimento que renderá dividendos inimagináveis nos cofres do coração de quem retorna à vida física. Graças a Deus. É uma mensagem para a nossa reflexão, principalmente para os pais que têm filhos pequenos e jovens, que precisam ainda
ser educados, ser encaminhados para o bem. Graças a Deus. Minha irmã Márcia, por favor, leia a mensagem da Sheila. Bom dia a todos. Mensagem do dia 21. Esquece. Se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. O esquecimento da ofensa é como um rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga da tua mente qualquer episódio menos feliz, superando-o com o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso e, se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai, abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Somos todos membros de uma só família, cuja base de progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra de convivência saudável. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em nossa casa, lá na cama de Sheila, e fazer a nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patronos de nossa casa, trabalhadores da Série de Francisco. Aqui estamos nós mais uma vez, para mais um trabalhinho virtual da sessão Recanto de Sheila. Que sejamos protegidos e amparados para que o nosso trabalho seja de muito aprendizado e caridade. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui juntos nesse trabalho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu peço agora à nossa irmã Néia que faça para nós a leitura do trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Do Evangelho, capítulo 8, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentou-lhe então algumas crianças, a fim de que ele lhes a tocasse. E como seus discípulos afastasse, com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: Deixai que venham minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Agora chegou o momento do nosso estudo. Nós vamos passar a palavra à nossa irmã Regina, que vai falar sobre a importância da evangelização na formação de um homem de bem. Boas vibrações, minha irmã. Bom dia, gente. Muito bom poder estar aqui com vocês. E como a gente vai falar de evangelização, a gente sempre pensa no acolhimento. E a gente também pensa, né, que como Jesus, né, nesse trecho do Evangelho, ele fala para os discípulos, não, deixe que venham as crianças e as mães, não é? Então, quando ele faz isso, é um acolhimento que ele dá a essas mulheres que estavam ali com seus filhos para que conhecessem Jesus.
Então, pensando nesse acolhimento, a gente sempre na evangelização recebe os nossos evangelizandos, né? E antes de fazermos a nossa prece e tudo, nós cantamos, porque cantando nós já vamos elevando a vibração, nós já vamos nos juntando uns com os outros, já vamos nos irmanando para que esse trabalho seja feito. Então, eu proponho, eu sei que ninguém pode ligar o microfone, mas que vocês, aí onde estejam, cantem então, né? Também comigo. Então, vamos começar a nossa evangelização, não é? Então, a gente começa cantando assim: bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Então, bom dia para todo mundo bem-vindo. E depois que a gente canta isso, nós convidamos Jesus para vir também estar ali junto conosco, não é? Então, a gente canta uma música que eu acho que muita gente já conhece, que é Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você, para mim também. Então, agora, depois do bom dia, depois que convidamos Jesus, sabemos que ele está por aqui, nós vamos falar desse tema tão importante que é a evangelização, não é? E às vezes eu vou perguntar para vocês, porque no início, quando eu comecei a fazer esse trabalho, e todos os anos eu me faço a mesma pergunta: o que é evangelizar? E cada ano que passa, não é, com a convivência com os evangelizantes, com toda a equipe da casa, porque é uma equipe imensa que nós trabalhamos, não é? Não é só a equipe da escolinha que está ali conosco, é toda a casa espírita. A gente vai aprendendo um pouquinho mais do que vem a ser evangelizar. E de uma forma bem simples, como o Mário leu no início, evangelizar é semear, né, no coração de cada um e de todos o Evangelho. E aí a gente lembra o que é Evangelho. Evangelho é a boa nova, é a boa notícia que Jesus veio nos trazer. E eu gosto muito do que o Papa Francisco falou de Jesus, que ele diz que Jesus é a face da misericórdia do Pai por todos nós. Então, o que Jesus veio nos trazer? Né? Primeiro, que Deus é Pai de amor, justiça e bondade. Então, acabou aquela história do Deus que castiga, não é? Ou do Deus que premia. Porque a gente não gosta do Deus que castiga, mas adora o Deus que dá um prêmiozinho para a gente, né? Só que não é assim. Deus não faz esse tipo de coisa, não é? Então, ele vem trazer esse Deus que é Pai. E isso já nos dá um amparo enorme. É uma excelente notícia. E a gente sabe que Jesus é o mensageiro do amor. Então, ele vem nos dizer o seguinte: olha, independente do que esteja acontecendo na sua vida, se seja algo muito difícil, se seja um desafio imenso, uma dor imensurável, se seja uma alegria, uma coisa maravilhosa que te aconteceu, o caminho para você passar por tudo na sua vida é o amor. Não existe outro caminho. Por isso ele veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é a verdade da vida. O caminho é o amor. Então, a evangelização, ela vem nessa semeadura. Ela é essa semeadura. E a gente sabe que semear exige tempo, porque os frutos não dão na hora que a gente quer. Os frutos vão vir na hora que eles estiverem prontos.
vai ter que crescer a árvore, vai ter que florescer e depois vai dar os frutos. Então, evangelizar, a gente pode dizer também que é esperançar, é trabalhar, não é? Para se ter essa esperança desse fruto que virá. Porque por que Jesus fala tanto em fruto? Porque é no fruto que você tem o quê? A semente. E aí, a partir dele, quantos novos frutos virão? Nós não podemos dizer. Por isso que Jesus dizia, não é? 1 por 30, 1 por 100, 1 por 60, porque os frutos são diferentes. Nós somos espíritos, somos únicos, somos diferentes, mas todos nós temos dentro de nós a semente divina, que é o nosso DNA, é o selo do nosso Criador, são as nossas virtudes, a nossa consciência, porque se somos filhos de Deus, temos sim dentro de nós a bondade. Ainda não chegamos lá, né? Ainda estamos naquele solo em que a gente ainda está tirando as pedras, aí a gente ainda tem que entrar no meio dos espinhos para ter uma terrinha boa, mas em outros lugares do nosso coração, a nossa terra já é fértil, porque nós já aprendemos isso na nossa caminhada evolutiva. Então, é muito importante a gente ter essa visão, porque a Sandra Borba Pereira, que é uma evangelizadora, que é da FEB, que trabalha nesse setor de evangelização da FEB, é uma das coordenadoras, ela diz que o principal caráter do evangelho é a ação transformadora, que ele vai operar através da educação voltada para o homem de bem. Por isso que Jesus aceitava o título de mestre, não é verdade? Foi o único título que Jesus aceitou. Por quê? Porque Jesus, ele via dentro da gente essa semente divina, ele sabia que estava lá. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos de nos ver dessa forma, filhos de Deus, e nos vemos de uma forma tão negativa, né? Só vemos as nossas arestas, só vemos os nossos espinhos, não é? O cactus, por exemplo, tem uma flor lindíssima, não sei se vocês já viram, que abre à noite, que é a coisa mais linda desse mundo. Então, mesmo com os espinhos, nós temos as nossas flores. A rosa é cheia de espinho, é linda, perfumada, maravilhosa. Então, a gente tem que, quando pensa em evangelizar, a gente precisa pensar primeiro em nos evangelizarmos. Então, eu tenho que ver em mim essa semente divina, mesmo com os meus espinhos. Então, Jesus, ele vem trazer essa educação moral, essa educação que vai lá dentro e descobre essa semente divina, né? Por isso que ele falava, o reino de Deus está dentro de cada um, não está em lugar nenhum lá fora, né? E assim ele vai oferecendo para a gente esse roteiro em que nós vamos deixando para trás os nossos vícios, as nossas paixões que nos cegavam, e aí a gente vai começando a entender as leis divinas e caminhando com elas. Então, Jesus era um pedagogo por excelência, por quê? Porque ele ensinava a gente a conhecer, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, está em João 8,32, a fazer, faze isso e viverás, está em Lucas 10,28, a conviver, gente. Como é importante a lei de sociedade, não é? Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem, está em Mateus 7,12. E também nos ensinou a ser. Sede perfeitos, está em Mateus 5,48. E Lucas, nesse mesmo trecho, ele troca o perfeitos por misericordiosos. Não é? Então, Jesus, ele ensinou tudo isso, mas Jesus só falava? Não. Jesus vivenciava cada ensinamento. Então, é isso, muitas vezes, que nos falta, não é? A gente sabe muito, mas pratica pouco. E aí a gente pode conversar um pouquinho agora sobre o que é essa evangelização espírita. Bom, evangelização, nós já vimos,
que é semear o evangelho. Evangelização espírita. O que será? Porque como eu posso botar o meu filho numa evangelização espírita se eu não sei do que se trata? Então, agora a gente vai ficar sabendo. Então, a evangelização espírita, ela tem o Evangelho de Jesus como base para o desenvolvimento do sentimento, da consciência moral, do amor fraterno. E a doutrina espírita, ela se junta ao Evangelho para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da razão. Por que isso é importante? Porque a evangelização espírita, ela é um tipo de educação que vai conduzir o homem à autonomia intelectual e moral. Então, ela visa a formação desse homem de bem pelo aperfeiçoamento moral, ético, afetivo, intelectual e social. Então, se eu não tiver junto ao sentimento o raciocínio, a fé raciocinada, e se eu não souber colocar em prática, isso nada serve. Então, se a gente pensar, outro dia, num dos nossos estudos de evangelização, estávamos conversando sobre o afeto, e uma das evangelizadoras trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que, mais uma janelinha aberta. A gente falando sobre o afeto, e ela falou assim, mas nós temos o verbo afetar. Então, através do afeto, afetamos a vida alheia e afetamos a nossa vida também. E aí a gente começou a pensar sobre isso. Então, se a gente for ver, o sentimento, ele pode ser só um sentimento, mas ele pode ser ação. Então, quando o sentimento se transforma em ação, é quando ele se transforma em verbo. Por isso Jesus é o verbo, né? Porque é uma ação. Então, o amor pode ser um sentimento lindo, pode ser um sentimento platônico. Agora, amar é verbo. Amar é ação. Então, quando eu amo, eu saí daquele sentimento só e coloquei esse sentimento em prática. E isso é o papel da evangelização. Por isso, o aperfeiçoamento moral, ético, afetivo, intelectual e social. Porque eu não posso amar se não for o outro, a mim mesma, ao outro e a Deus. Então, amar é uma coisa que você tem que integrar, você tem que distribuir. Por isso que a evangelização, a gente sabe, segundo a Cecília Rocha, que fez esse estudo para a gente, qual é o papel dela? Ela promove a integração do evangelizando consigo mesmo, através do autoconhecimento, que vai levar à reforma íntima, com o próximo, porque nós vamos aprender o valor de quê? Do respeito, do compartilhamento, da colaboração, do conviver, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão. E também com Deus. Porque se eu estou integrada comigo, com o próximo, se Deus está dentro de mim, eu vou estar integrada com ele, não é? Nós vamos fazer essa parceria, porque Deus precisa de nós também, não é? E aí não vou conhecer as leis divinas e vou saber como aplicá-las no meu dia a dia. Então, a gente volta a frisar, né, que é oferecer essa oportunidade de se ver como homem integral, gente. Crítico, porque não aceita qualquer coisa. Não é a fé cega. Alguém falou, está escrito assim, e eu vou letra por letra. Quantas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós? Não podemos interpretar a letra pela letra? Temos que saber interpretar isso daqui, porque senão cairemos em erro. Em várias passagens está lá escrito. Então, eu tenho que ser crítica, eu tenho que ser consciente, eu tenho que ser participativa. Lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos cidadãos do universo. Olha que coisa, que responsabilidade,
né? Somos agente de transformação do nosso meio. Estamos caminhando rumo à perfeição dessa habilidade, conhecer o Evangelho. E nós vamos, então, Guilhom Ribeiro, ele disse a seguinte frase: eduque-se o homem e teremos uma terra verdadeiramente transformada e feliz. Então, a gente lembra aqui também que, quando ele fala sobre educação, ele está falando da educação do homem integral, como viemos falando até agora, e não só da instrução. Porque instrução é o conhecimento e faz parte da educação. Mas é aquela parte da educação que vem de fora para dentro. Nós vamos buscar, nós vamos encontrar nos livros, nas pessoas com quem conversamos, na convivência, no nosso dia a dia. Mas ela vem de fora para dentro. E educar é tirar de dentro para fora. Educar é colocar à luz o que nós já trazemos. E como espíritos, em caminhada evolutiva, sabemos que trazemos uma bagagem, não é? Então, é trabalhar o que nós já detemos, aperfeiçoando, melhorando essa nossa bagagem. Então, evangelizar, segundo César Braga Said, ele fala que é colocar o evangelizando para pensar, repensar sobre as leis divinas. Pensar e repensar a vida em sociedade e a sua própria vida, para que entendam que a reencarnação não é mera passagem, é sim uma oportunidade preciosa de trabalho, aprendizagem e crescimento espiritual. E Francisco Thyssen traz a seguinte frase: para construirmos amor e trabalho. E como eu falo, o que se apresenta hoje para nós é essa circunstância, não é? De estarmos juntos, mas fisicamente separados. Podíamos estar em casa, todo mundo, cada um na sua. Mas escolhemos dignificar esse presente e estamos aqui juntos. A evangelização continua a todo vapor em todas as escolas de evangelização, que vocês vão ver que são muitas. O trabalho em paralelo continua a todo vapor. A nossa casa, a Congregação Espírita Francisco de Paula, está trabalhando a todo vapor. Então, nós estamos dignificando o presente. Isso é importante a gente também saber, né? Porque a gente vai ver que evangelizar é o oposto. E a gente sabe que o desenvolvimento humano não ocorre de uma forma determinista, uniforme e muito menos passiva. Então, evangelizar é educar o espírito imortal, porque a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Tá certo? Então, educar não é castrar, não é adestrar, não é transformar o outro no que gostaríamos que ele fosse. É tirar de dentro dele, colocar à luz aquilo que ele traz e ajudá-lo a aprimorar isso. Os instrumentos que nós temos da evangelização. Filho, meu neto, meu afilhado, e aí eu vou dizer para vocês, a evangelização começa, segundo Lidiênio, desde que o momento que a pessoa saiba que está grávida. A mulher soube que está grávida, ali começa a evangelização. O envolvimento desse espírito em amor, lindo, não é? E a gente sabe que continua com o culto do evangelho no lar, assistindo às nossas palestras online no momento, não é? Só se cercando de boas vibrações e de amor. E hoje nós temos, hoje não, já tem algum tempo, em que nós temos
também agora a evangelização de bebês. Então, a criança nasce, fica com a mãe e já vai continuando esse processo de harmonia e de amor entre esses espíritos. Como o Mário leu no início, a melhor fase para se iniciar a evangelização é realmente quando criança. Dr. Bezerra nos lembra que o coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. E nós sabemos que até os 7 anos, né, essa é a fase mais propícia para a criança receber boas influências e ir incorporando essas influências à sua bagagem pretérita. E aí, às vezes, a gente lida com uma frase que a gente ouve muito, principalmente quem ainda está há muito tempo na evangelização, que é: mas meu filho não quer ir de jeito nenhum. Meu filho não quer ir, não diz que não vai. E aí a gente conversa, né, procura esclarecer o seguinte: criança gosta de ir para a escola? Ou tem dia que tem que ir porque tem que ir? Criança adora ir para o inglês? Gosta muito de ir para o futebol, não é? Para a dança. Mas, para aquilo que é mais sério, às vezes não quer ir. Às vezes não quer ir ao teatro, mas a peça que está passando é tão boa, ele vai aprender tanto, e a gente leva, não é? A um cineminha, a uma viagem. Então, assim, por que não? Mas como que a gente convence essa criança? A gente convence dizendo que isso é importante para ela. Que vai ser bacana, que vai ser legal, e a gente fala sobre aquilo. Então, se eu quiser que meu filho vá à evangelização, eu tenho que primeiro saber o que é evangelização, e tenho que também estar nesse processo de valorização e dizer: olha, vai ser legal, eu vou com você, eu vou conversar com você em casa, chegou em casa, o que você aprendeu, o que não. Tem que ter essa participação da família, e essa participação ativa, amorosa, afetuosa, gente. É porque é muito importante o afeto, porque aí a criança vai ter o quê? Essa empatia com a evangelização. Ela vai gostar de ir, ela vai achar que é importante, já que os pais acham que é importante. E assim, ela também vai achar. E a gente tem, então, que a nossa casa espírita, qualquer casa espírita, tem que ter a evangelização espírita como um pilar dessa casa. Uma coluna que não pode ser tirada dessa casa, porque ela é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual de todos que chegam aqui. Então, ela deve ser esse pilar. E a gente tem que lembrar que a gente tem, então, que oferecer aos nossos jovens e às nossas crianças um ambiente evangelizador. Então, a gente tem que pensar muito no acolhimento às nossas crianças, porque a gente não pode, não é, na aula de evangelização, durante a evangelização, falar em amor, respeito, em Jesus, na Boa Nova, em reencarnação como oportunidade de novos rumos, se tratamos os nossos evangelizandos, quando assistidos, de uma forma diferente. Com indiferença, às vezes, com preconceito, como alguém que só tem a receber e nada para dar. Esquecendo que todo espírito encaminhado evolutiva tem muito a aprender, mas também tem muito a ensinar. Então, hoje, a Lúcia Moisés, nos encontros de evangelização atuais, ela tem chamado muita atenção para que não se faça mais a divisão das evangelizações entre filhos de assistidos e entre filhos de trabalhadores, de colaboradores, de pessoas que assistem às reuniões. Que isso, hoje, não pode mais acontecer. Horários diferentes, dias diferentes, e isso não cabe mais nos dias de hoje, não é? Então, a gente sabe que hoje a palavra de ordem é conviver para se conhecer, integrar, interagir, compartilhar e evoluir. E Jesus já fazia isso, não é? Jesus ia a todos os lugares. Jesus não escolhia quem ajudar. Os próprios apóstolos, não é? Cada um com a sua dificuldade, e ele ali pronto para ajudar. Então, nós temos que nos basear e
nos guiar por Jesus. Pestalozzi nos fala que o amor é o eterno fundamento da educação. E a gente sabe que semear exige muitas mãos, pessoas de boa vontade, determinadas, pacientes, cuidadosas, com conhecimento, responsabilidade, uma equipe fraterna, solidária, acolhedora, alegre, dinâmica, disciplinada. Uma equipe trabalhando para Jesus, e eu posso dizer para vocês, afirmar que essa equipe existe, está na nossa casa e trabalhando com afinco, tá certo? Isso daí eu atesto embaixo, assino embaixo, posso garantir para vocês, porque conheço cada um, cada coração que está aí, ó, muitos aqui com a gente nesse momento. E nós temos que lembrar que nós temos duas equipes, essa equipe dos encarnados, não é? Mas também a equipe espiritual. Sem ela, a gente não consegue nada, porque é ela que nos intui, é ela que nos guia, que nos coordena, nos inspira, nos ampara durante todo o trabalho. Nos momentos difíceis, está lá nos dando força, nos momentos de alegria, comemorando junto conosco. Então, nós não podemos esquecer da espiritualidade amiga que nos ajuda, não é? Então, agora nós temos 5 trabalhos de evangelização na casa hoje. E eu vou pedir para a Márcia passar para vocês sobre esses 5 trabalhos. E nós temos também o teatro, o coral das crianças, nós temos o sábado de graça, né, que é graças a Deus, né, com encontros da evangelização. Nós temos um trabalho enorme. Então, eu vou pedir para a Márcia só passar para a gente. Você passa, Márcia, o filminho? Passo sim. Você já conhece a evangelização de Francisco de Paula? Nosso DIGE, Departamento de Infância e Juventude? Vamos mostrar um pouquinho dela para você. De evangelização espírita Eurípides Barzanufo, todos os domingos, no mesmo horário da sessão pública, às 15h30. Evangelização Espírita Irmã Teresa, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Muito especial. É um tesouro que eu achei nessa caixinha. Olha que lindo. E que tem um nome maravilhoso. Se chama Amizade. Evangelização Espírita Lar de Amor, todos os domingos de manhã. Hoje vamos começar a falar sobre um tema muito importante, a família. Vocês devem estar se perguntando, professor, disso eu já sei tudo, afinal de contas a gente está junto todo dia. O que mais tem para saber? Bom, todos nós sabemos bem o que é família, mas você sabe qual é a sua verdadeira importância? Evangelização Espírita Maria de Nazaré, todos os sábados à tarde. Resposta Celeste. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre.
Atividade Espírita Francisco de Paula, todos os sábados às 17 horas. Meu nome é Clara, eu sou jovem da Mocidade Espírita Francisco de Paula e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho que é bem relevante no momento atual que a gente está vivendo. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Temos o corpo cênico Rodrigues de Oliveira, o grupo de teatro da congregação ligado ao departamento espiritual. Nas lutas de cada dia, a vida nos pede prosseguir. No rosto do filho, na compreensão do amigo, na paciência da companheira, encontramos recursos de Deus para nos sustentar nas dificuldades. Giro devagar para aproveitar a vida. Giro rápido quando me sinto ferida. Participamos de atividades com outras congregações. Eu brincava no terreiro quando o vento interrompeu. O seu sopro foi tão forte que a casa se ergueu. E olhei pela janela, pensando que foi um sonho. Mas lá estava ela com todo o seu esplendor no horizonte imerso, a estrela mais brilhante que existe no universo. Nesse período que estamos vivendo, continuamos com todas as atividades virtualmente. Esperamos que você tenha gostado dessa pequena amostra. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, vocês vejam quanto trabalho que a gente tem, não é? E quanto trabalho que envolve todos da congregação. Então, para encerrar, eu queria agradecer muito, muito, muito a todos que colaboram conosco, a todos mesmo, de todos os setores da casa, tá? Queria agradecer a cada um de vocês, porque a congregação aceitou esse convite de Jesus e está semeando junto com todos nós. Então, isso, desde a presidência da casa, a cada diretor de departamento, a cada coordenador, a todos os voluntários da casa. Nossa gratidão imensa, imensa, imensa. Luísa, que está aí, não sei se o Irma está, esse povo todo, o pessoal da cantina, o pessoal que fica lá no balcão, a todos, nosso grande agradecimento, nossa gratidão àqueles que também já se foram, mas participaram muito com a gente. Nossa eterna gratidão a Ellen, né, que pensou, projetou, correu atrás, não é, e criou o nosso espaço de evangelização, que é lindo, e que, se Deus quiser, quando passar tudo isso, nós vamos usá-lo com muito amor e com muito carinho. Então, só queria realmente agradecer a todos vocês por esse acolhimento e por esse amor, não é, que se transforma em verbo para a gente poder continuar esse trabalhinho com Jesus. Obrigada, gente. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pelo seu trabalho. O trabalho de nossa casa. E você lembrou bem, começando isso pela nossa querida irmã Ellen, fez tudo para montar aquela escolinha tão bonita. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, quando retornar presencial, parte física, dê um pulinho lá para ver que trabalho maravilhoso. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Bom, agora, meus irmãos, depois desse estudo maravilhoso da nossa querida irmã
e mostrou a evangelização de nossa casa, o que é evangelizar, vamos fazer a nossa irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, os trabalhadores de nossa casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, irmã Sheila, nossa querida irmã Sheila, demais trabalhadores da Seara de Francisco. Agora chegou o momento de nós pedirmos, mas antes vamos pedir perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas, e tenhamos também capacidade de perdoar aqueles que nos prejudicam. Agora sim, nós podemos pedir. Pedir primeiro pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos que sofrem, e são muitos no orbe, pelos nossos irmãos da casa que estão passando por momentos difíceis. Pedir pelos que estão sofrendo dessa doença que atormenta todo o orbe. Pedir pelas crianças que estão hoje bem faladas pela nossa irmã. Pedimos pelos idosos, pelo lar de Francisco, pelo Francisquinho, enfim, pedir por toda a humanidade sofredora. Pedir ao doutor Bezerra de Menezes, irmã Sheila e suas falanges, que possam percorrer todos os lugares onde existem irmãos em sofrimento. Pedimos pelos refugiados, pelos irmãos que não têm um lar, estão na rua, enfim, pedir por toda a humanidade. Muito obrigado, meu Pai. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Agora, vamos pedir ao nosso irmão Délio que faça para nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, nesse momento, quando terminamos mais um encontro que realizamos em teu nome, só temos uma palavra a te dirigir: gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo desse aprendizado, da tua doutrina, os ensinamentos que Jesus nos deixou, nosso grande irmão. Obrigado, Pai, por essa irmã que nos trouxe muitos momentos de reflexão. Obrigado, Pai, pela nossa reunião das quartas-feiras. Queremos te rogar, Pai, por todos nós que ainda não entendemos as tuas leis e não refletimos acerca dos ensinamentos de Deus. Que possamos, nesta semana, Pai, ao final dela, no início da outra semana, Pai, colocar em prática tanto que recebemos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, possa o nosso irmão dar por encerrados o trabalho de hoje. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião de hoje, queria dar atenção para o nosso boletim informativo do mês de outubro. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação, disponíveis em nosso site. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas G, G, XG, da Rix Fraldas. Roupa íntima G, G, feminino e masculino. Luva látex MG, esparadrapo microfone, entrega diretamente no lar, na rua Figueiras de Lima, 99, em Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terça-feira, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 e 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. E às 20 horas, pelo aplicativo Zoom.
domingo às 15h30, pelo YouTube. O link e convite para reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp. Observação. As palestras pela internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais. Silêncio e concentração. Evitar conversas ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Caso precise se levantar, desligue a câmera. No site da congregação, www.cfp.org.br, letra minúscula, encontramos Prece para a Humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia / irradiação e prece à distância e clicando no link para acessar o formulário para a inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus e a Jesus, jamais invocando um irmão desencarnado. Selecione pandemia / irradiação e prece à distância e clique no link da prece para acessar o formulário e incluir os nomes. Estudos virtuais. Todas as terças, estudando o Evangelho. Quartas, evangelização infanto-juvenil. Quintas, conhecendo a Revista Espírita. E sábados, páginas de luz, na aba divulgação /CFP no YouTube. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cfp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Relação dos cursos realizados no Jornal A Caridade está disponível em versão digital todos os meses na aba divulgação /Jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Meus irmãos queridos, oi. Não, é apenas fazer duas pequenas comentários em relação ao boletim. A Ana me passou ontem que eles já começaram a fazer a entrega dos brinquedos, dos kits de higiene, da cesta básica para as crianças. A campanha, a gente vai começar uma campanha para o Natal agora, tá? Sim. E a prestação de conta, brevemente, a gente vai divulgar para todo mundo quantas crianças receberam, etc., entendeu? E com relação aos estudos doutrinários, o André Anciães, que é o coordenador lá do site da congregação, ele fez uma pequena alteração atendendo às sugestões, né, que vieram, e agora você coloca, para você se inscrever nos cursos doutrinários, você dá uma olhada na lista que está lá, clica, seleciona, manda teu nome e o e-mail vai automaticamente para as coordenadoras do curso, tá? Obrigada, viu? Vou fazer a alteração no boletim e mandar para vocês. Bom, senão agora chegou o final do nosso trabalhinho. Esperamos que tenha sido um trabalho muito bom, aliás, foi um trabalho muito bom, e esperamos encontrá-los na próxima quarta-feira, nesse horário, para mais um lindo trabalho do Recanto de Cheio. Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo.